Ah, eu tô pondo um filtro porque eu tô com a cara de lascar. Agora eu vou chamar as pessoas. Deixa eu ver quem que é. E falta o Lucas. Convidei. Eu tô E aí, aparecendo? Vamos galera? ver. Olá, o meu amigo. Meu amigo tá nos acompanhando. Ah, Boa noite, boa noite. finalmente. Pessoal, para quem não sabe, agora o Instagram tem um recurso que você consegue fazer o teste com as pessoas antes de entrar ao vivo. Por isso que o Hélio entrou fácil hoje, porque faz meia hora que a gente está testando isso, tá? Pessoal, boa noite. Já estamos aí com 18 pessoas nos acompanhando. Faz tempo que eu não apareço por aqui, acho que já faz meses, na verdade, que eu dei uma abandonada, porque, para quem não sabe, eu saí de São Paulo, estou morando agora em Florianópolis, estou trabalhando aqui nessa empresa Ciprag, aqui em Florianópolis, tá? E que E mais de aí eu. novidade? Ai, também estou grávida, né? Daí, Descobri meio tardio, mas descobri a tempo, coitada da criança. Enfim, hoje a gente vai fazer uma live bem bacana, falando um pouquinho sobre aranhas. E aí a gente tem dois convidados, né, Hélio? O Lucas e o Jean. E aí eu gostaria que você, Jean, se apresentasse e depois o Lucas, para o pessoal conhecer um pouquinho aí de vocês e o trabalho que vocês fazem, por favor. Jean? Beleza. Olha lá vai. Então, O que, que você quer? Peraí, eu o que, sou que o você Jean, quer? né? Eu sou formado em biologia, sou biólogo, pela Universidade Católica de Brasília. Eu, desde muito antes de entrar na graduação, eu admiro bastante, né, as aranhas e venho estudando elas desde então. Só que eu comecei a me aprofundar bem mais quando eu fui para a graduação, que aí eu aprendi um pouco mais como é que funciona a sistemática. E a partir daí eu entrei como aluno especial na UNB no mestrado. Só que isso foi antes da pandemia explodir e depois que ela explodiu eu tive que parar com todos os meus estudos lá. Só que aí bora ver se futuramente eu consigo retomar. E estou aqui para ajudar a falar um pouco, desmistificar um pouco essa visão deturpada, né, que as aranhas têm. Muito obrigada. E você, Lucas, pode se apresentar para gente? Então, eu sou de Curitiba. Eu iniciei minha graduação na UFAM, em Manaus, no Amazonas. Também por conta da pandemia eu não consegui é, dar, dar sequência nos meus projetos. Porém, esse ano eu consegui já entrar em alguns trabalhos. Hoje eu trabalho no Museu de História Natural de Curitiba, na parte de identificação. Já fazia trabalhos por fora com identificação, até juntamente com o Jean, já faz uns 5 anos que a gente tá na lida, tanto com grupos quanto na parte mais de fotografia, apesar de a identificação por fotografia ser um pouco complicada, mas a gente acabou, nós nos especializamos nessa parte em diversos grupos, mas principalmente em caranguejeiras, né? Hoje eu curso na PUC Paraná, né, na Pontifícia Universidade Católica, e tô no meio da minha graduação. Então, esse é o que eu faço hoje e é o que eu lido diariamente. E você, Hélio, concluindo a o que, que você quer apresentação, falar? Que você está se coçando aí? quero concluir a apresentação dos dois. Pessoal, esses são os fundadores da página Aracnídeos Brasil do Facebook. Tudo que eu entendo, o pouco que eu entendo sobre aranhas, eu aprendi através dessa página. Eu recomendo todo mundo a seguir essa página porque é sensacional. Esses dois são meus parceiros aqui em estudos ambientais. Nós já temos um aqui em andamento e hoje nós vamos justamente abordar isso, sobre manejo, sobre quais aranhas devem ser controladas e falar um pouco sobre o estudo ambiental, que nós, como
RTs, como o PCO, podemos oferecer para lugares aí que precisam de ter reconhecimento, de saber o que está acontecendo. Hoje, eu acho que vai ser bem bacana essa live. A gente queria, né, começar o nosso bate-papo. Todo mundo que acompanha meu Instagram sabe que aqui, quando a gente faz live, é mais um bate-papo, mais uma troca de conhecimentos, tá? E a gente sempre procura trazer alguns temas que saiam um pouco da caixinha, né? O pessoal da parte de controle de pragas está sempre acostumado com aquela mesmice. Vamos falar de biologia de pragas, vamos dar aquele controle em geral, e é assim, vida que segue, os temas acabam ficando um pouquinho solto, né, quando a gente fala na parte de controle de pragas urbanas. Eu acho que é uma área muito carente a nossa, em relação a temas que acabam sendo um pouco mais científicos, e um pouco mais aí com cunho acadêmico, e que realmente traga aquilo que a gente vê nos livros para a nossa prática, que é muito importante, né? A gente tem que sair um pouco do amadorismo e ir mais para o profissional, né? Temos que honrar ali a nossa profissão que a gente tanto luta. Começando, então, hoje, eu queria que você, Jean e Lucas, né, falasse um pouquinho para a gente em relação às aranhas que mais ocorrem nas áreas urbanas, né? Quais são as espécies que causam mais acidentes, que têm um caráter mais, né, problemático em relação à medicina, né, que traz problemas para as pessoas. Quais são as espécies que a gente sabe que realmente, né, é passível de controle em área urbana? Quais são aquelas que realmente a gente tem que se preocupar? Porque até hoje eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade. E também como que a gente consegue fazer uma identificação, pelo menos em família? Porque o pessoal tem a mania de mandar foto de aranha para, né, para quem for. Que aranha que é essa? E as pessoas nem sabem como que é difícil a identificação por uma foto, por uma pessoa que é mais leiga ou uma pessoa, né, que tem já um conhecimento maior, como que faria essa identificação também a nível ali, pelo menos, de uma família? Então, eu vou começar, né? No Brasil, sim, nós temos 3 gêneros de aranha, 3 grupos de aranha, né, para galera que não entende muito, que é perigoso, que é considerado de importância médica, que é a aranha marrom, a armadeira e as viúvas, né, mais especificamente a viúva negra, em grosso modo falando. Nós tínhamos até um tempo atrás a viúva marrom, ela era inclusa nesse grupo também, só que com alguns estudos recentes foi demonstrado que ela não tem esse interesse médico muito grande, um interesse clínico muito grande. Então, assim, são aranhas bem específicas, né? 2 delas pequenas e que podem ocorrer com mais facilidade em ambientes antrópicos, por exemplo, a aranha marrom, e ela ocorre mais em ambientes antrópicos no sul, sudeste, o norte. Aqui no centro-oeste ela é um pouco mais difícil de ser encontrada em residências, né? Alguma ressalva aí, Lucas? Bom, a Yara falou referente à identificação, né? Primeiramente, é muito complicado você conseguir fazer identificação por grupos muito similares. Então, qual que são as maiores dúvidas das pessoas? Geralmente referente à aranha marrom, né, que você tem pelo menos uns cinco grupos muito parecidos e que é muito complicado você identificar a nível de gênero já é complicado, a nível de espécie então é impossível, sabe? Pra gente que trabalha, que lida com isso diariamente, a gente usa os caracteres taxonômicos, né? Então, no caso, é um olho, é uma perna, é um metatarso, né? São termos técnicos, mas uma pessoa leiga, ela não vai conseguir lidar com essa parte, sabe? Ela não vai conseguir ter o discernimento para conseguir diferenciar.
Então, a gente sempre fala, se é uma pessoa que não entende, é sempre bom ter contato, pelo menos com uma pessoa que já lida com elas para poder estar fazendo a identificação correta, porque a gente não tem como falar para você, olha o olho, conta quantos olhos tem, qual que é o posicionamento do olho, a perna 2 é virada para frente, a perna 2 é virada para trás, a perna 3 é maior que a perna 4, então são algumas coisas técnicas que é muito complicado para uma pessoa que não entende estar assimilando, né? Então a gente sempre fala que é possível, com um pouco de estudo, mas é sempre bom ter especialista na área que você está fazendo essa identificação, tá? Porque eu não aconselho uma pessoa tentar fazer identificação sozinha, identificar errado e querer fazer um manejo errado e acabar tendo acidente, porque daí é um erro grave, né? Então eu sempre aconselho ter uma pessoa que entende por perto para estar fazendo essa identificação para ela. Se ela tem o interesse de entender a taxonomia do animal para estar diferenciando, aí parte para esse caminho, sabe? E consegue. E tem uma outra situação que é a identificação por foto. Para mesmo quem é especialista, é muito difícil fazer identificação por foto. Tem grupos que é mais simples? Tem, mas você diferenciar uma aranha marrom, né, uma Loxosceles, de por exemplo, uma Cucuca nibernalis, que é uma aranha que é comum em casa, que faz uma teia parecida, é um pouco maior, mas por foto é difícil você diferenciar, então é muito complicado para uma pessoa que não entende, né? Então a gente sempre usa esse método, tipo assim, você criar o hábito de conseguir identificar, mas sempre tem uma pessoa que entende para estar dando o aval. Então, essa linha que a gente segue, sabe? Referente às aranhas de interesse médico, até estava conversando com o Hélio referente à situação hoje que se encontra a armadeira, Loxosceles, né, Foneutra e Latrodectus. Hoje os acidentes basicamente são com Loxosceles, né? Que são aranhas marrom. Daí, né, o Hélio até perguntou, mas a aranha armadeira não é mais agressiva, não é maior, não tem um potencial de peçonha mais elevado? São fatores a serem estudados, né? Porque tem regiões que são mais próximas a bordas de mata, tem regiões que são mais antropizadas, mais área urbana, mais área rural. Então, falando, né, a nível de sul, eu moro em Curitiba. Quem conhece Curitiba sabe que é uma área, né, elevada. Curitiba é 1.000 metros a nível do mar. E a área é totalmente... tem várias áreas de mata. Porém, ainda assim, o que mais ocorre é a Loxosceles. A gente tem 3 espécies de Loxosceles só em Curitiba, né? Então, a aranha marrom é totalmente sinantrópica, um animal totalmente urbanizado. Então, se falar a nível de perigo, com certeza a aranha marrom é o que mais vai oferecer perigo. Até por conta do hábito dela, né? A armadeira, geralmente ela quer anunciar que ela tá ali. E o fato da aranha marrom ser uma aranha pequena, menor que a armadeira, e ela viver muitas das vezes em comunhão com o ser humano, aí proporciona que ela entre dentro de um sapato, numa roupa, e aí é onde mora o perigo da aranha marrom. É importante destacar aqui que essas 3 aí de interesse médico, a aranha marrom, ela vive no interior de residências mesmo, e a armadeira me corrija se eu estiver errado, e a viúva negra, elas são no domicílio, locais afastados. E essas 3 precisam ser controladas, e é difícil fazer uma identificação, né, para quem é leigo no assunto. Perguntei ao Lucas outro dia também, quais das 2 causam mais acidentes, se existe morte por elas. Aí Lucas me apresentou uns dados aí que fiquei surpreso. Fala aí, Lucas. Eu achava que a... Assim, no Brasil, ano passado foram registrados 32 óbitos por Loxosceles, né? Só no passado. Houve uma crescente, algumas pessoas falam por conta da pandemia, pessoas mais em casa, né? Então houve um aumento no número de óbitos. Mas esse número ele varia, né? Se você pega dados desde quando é estudado, ele varia um pouco, né? Estudos de 1970, 1980, 1990. Você pega já dados onde mostra que sempre tem uma crescente, uma decrescente, isso é variável e sempre
né, essas ocorrências são por conta que o Jean falou, né, vestimenta de calçado, roupa, ela não apresenta um comportamento defensivo. E os acidentes ocorrem por pressionamento, né? Quando você pressiona ela contra a pele, pressiona ela contra o corpo. É isso que ocorre quando uma pessoa acaba pressionando sem ver. E como é uma picada indolor, né? A pessoa demora às vezes 1, 2 dias para procurar o hospital e é quando é o perigo maior, né? Ela só Ô, percebe Lucas, quando tem a vermelhidão já. E muitas das vezes é muito difícil identificar qual foi o bicho que picou, né? Às vezes e- pode ter sido qualquer outro bicho, mas aí começa a acontecer a necrose e é aí onde a pessoa vai procurar o hospital. é, lá na página suas lá do Aracnídeos Brasil, por exemplo, lá que eu fiquei sabendo que a armadeira, ela é famosa por picada seca. Inclusive, eu já vi o Lucas se inscrever isso lá algumas vezes. Tinha esse mito aí de escorpião, que escorpião, o maior regulava a quantidade de veneno e o menor não. Aí já tem um especialista aí dizendo que isso depende se ele tiver alimentado recentemente, né? Tiver usado o veneno dele. Lucas, a armadeira também é assim? Ou ela consegue só dar picada sem injetar veneno como reação? Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Assim, hoje, para você trabalhar na área de extração de peçonha, isso em aracnídeos eu falo, essa extração é feita através de choque. Então, é um estímulo que a pessoa dá ali no ferrão, né, na quelícera, para ela estar extraindo a peçonha. Essa peçonha, uma quantidade mínima, ele tem que levar um certo período de tempo para ela estar refazendo esse processo. Tá? Ela não consegue fazer no mesmo dia uma extração, no próximo dia. Leva um tempo, por conta da formação. Então, isso não é só questão de foneutra, não, tá? Se, por exemplo, a aranha ela se alimentou recentemente, se ela brigou, se ela houve uma perda por algum motivo, e tem a questão do indivíduo querer injetar ou não, né? Se é viável para o indivíduo injetar ou não. Então, picada seca ocorre por qualquer animal, assim. Só que qual que é o principal problema com a aranha marrom? A quantidade injetada é muito pequena. Tipo assim, uma quantidade de toxina que é injetado, ela é mínima, e esse mínimo já faz um estrago, sabe? Esse que é o maior problema com a aranha marrom. Já foneutra, que é a armadeira, que é um animal que ele tem um poder de para estar injetando é grande, então o quanto que varia vai variar no resultado final da, da ferida, né? Do desenvolvimento da pós-picada. Eu brinco sempre com meus alunos ou o pessoal aí sobre a armadeira, por exemplo, que a armadeira é o único animal que ele, se você passar perto dela, ela vai te dar uma picada ali só para ver você gritar. Ela é um animal, ela tem essa característica, né? Diferente de outros animais. É, Aí eu te perguntei também outro dia sobre se a fêmea ela é mais, se ela é mais nervosa, né? Se ela tem essa característica de atacar mais fácil do que o macho. Explica aí. E por que o macho vive menos, em geral, nas aranhas? Quer É falar, Xé? macho. Explica. Então, Macho vivendo sempre. o macho, ele é, assim, a quantidade de a maioria dos animais que a gente vê por aí, assim, na grande maioria, né, o macho, né, que o macho, ele chega uma época da vida dele, quando ele fica adulto, ele não fica mais no local onde ele ficaria, né, intocado, escondido. Ele fica errante, ele fica atrás de uma fêmea para se reproduzir. E aí é onde mora o perigo. Quando eles. A maioria dos animais que a gente encontra por aí são os machos. E também tem uma coisa que dá para você dar uma corrigida aí. O macho, nenhuma aranha, até a armadeira, levando em consideração, eles não. Eles preferem fugir primeiro do que picar, né? E assim, as aranhas, a maioria que a gente vê por aí andando são os machos.
e ele tem uma atitude defensiva mais por conta da época de reprodução dele também. E ele vive menos porque se ele tiver lá, fazer a cópula lá com a fêmea e dar bobeira, ele... Isso. Já Aí era. a fêmea também tem o caso do macho também, da maioria das vezes, né? Em grande maioria das vezes, ele é predado pela fêmea, né? Porque a fêmea ela precisa de nutriente também para gerar os filhotes. E ela vai usar o macho como esse recurso de pegar o nutriente e usar. Achei que era genético das fêmeas aí, em todas as espécies. Assim, É que o assim, macho é tudo meio bunda mole mesmo. assim Aí, ó. fazendo um ressalvo do que você falou, né? Olha uma fêmea aí, ó. Nenhuma aranha, ela é de fato ofensiva, né? Ela é agressiva. O que acontece? Todo animal ele precisa de uma rota de fuga, né? Ele tem que ter uma alternativa de rota de fuga. Se você elimina a rota de fuga dele, aí é quando você gera um estresse nele que ele pode gerar uma reação. Ah, mas eu tava vindo, a armadeira veio correndo para cima de mim, pulou em mim, me atacou. Então, alguns relatos que a gente vê, né, que a gente escuta, mas que não condizem com a vivência, vamos dizer. Né, aqui no Paraná ocorrem 2 armadeiras, eu fui para Manaus, ela ocorre mais 2. Então, eu tive contato com 4 espécies de armadeiras diferentes. E eu consigo fazer fotografias dela a 2 centímetros do animal, né, com luz, e nenhuma delas tiver esse posicionamento nem de querer se armar. Então, tipo assim... Tentou te abraçar, não? Te dar um abraço? Não, isso não. Então, assim, por ser um animal, né, mal falado, mal visto, as pessoas acabam criando uma falsa teoria contra que uma pessoa falou, a outra falou, foi disseminando, né? Então, assim, primeiro, né, que a gente precisa sempre falar, o animal ele precisa se defender. E a defesa dele, muitas vezes, é o ataque, né? Outro dia, uma pessoa da onde eu trabalho falou assim, ó, era uma licóside, né, uma aranha de grama, e eles falavam assim, a aranha veio pra cima de mim. Eu falei, tá, vamos então entender o contexto. Tinha uma parede, eles colocaram uma caixa de um lado e uma caixa do outro. Eu falei assim, cara, tá, você... Não, a rota de fuga dela é vir pra cima. Então, você tem que analisar a rota de fuga do animal, né? É sempre o princípio, a partir do princípio. Ô, Lucas, você Pode falou falar. aí até da aranha-lobo, né? Aranha de grama, que o pessoal chama, da licosa. Você pode falar um pouquinho dela? Porque ela não tem um interesse médico, mas no nosso ambiente o pessoal acaba confundindo bastante ela com a Ela é bem confundida. aranha armadeira. Se você Né? pudesse... Eu sei que o Hélio não gosta muito dessas coisas que para ele é óbvia, mas para a maioria das pessoas não é. Você podia falar algumas características que diferenciam uma da outra e se ela tem, se ela traz algum problema, né, ao causar uma picada, alguma coisa para a pessoa, porque o que a gente mais escuta é o pessoal com medo da aranha-lobo. Tá. Assim, são vários fatores que fazem as pessoas confundirem, né? Eu, por exemplo, quando eu não estudava, eu também confundia. Então, assim, você tem várias características, né, que fazem a diferenciação. Porém, geralmente as pessoas usam a errada, né? Que é coloração, que é marcação, que alguns pontos nas pernas, por exemplo, algumas cerdas características nas pernas, né? Então, assim, e a questão de se armar, porque, tipo assim, eu sempre falo que é mais fácil uma aranha de jardim se armar do que uma própria armadeira, sabe? Porque eu não sei se chega a ser um tipo de mimetismo, eu acho que não entra nesse caso. É questão do bicho se impor também, né? Isso. Ele se impõe Mas também. a aranha-lobo, ela tem a característica de ter o desenho de flecha ali no abdômen. É que assim, tem umas que não tem, tá? Tem algumas licoses que não tem. E tem umas que são mais marcadas, sim. O doguinho. Mas
é confundível, sabe? Porque você, por exemplo, tem algumas falsas armadeiras que tem esse desenho de flecha também, né? Ah, tá. E assim, elas são da mesma superfamília, né? Lycozoidea, mas elas são famílias diferentes. Uma é quitênide e outra é licóside. Tudo que é quitênide é tratado de uma forma um pouco diferente, sabe? Por conta desse grau mais próximo com fonêutria. Já o Yara perguntou sobre os acidentes com aranha de grama, né? Uhum. É muito mais comum ter acidente com aranha de grama com aranha armadeira. Tá? E antigamente o hospital ele considerava de interesse médico, porque assim, dentro dos grupos de aranhas tem propriedade de toxina. Então, licóside, ela tem toxina tóxica proteolítica. Proteolítica que interfere no tecido, né? E fazendo essa reação no tecido é quando causa essas necroses, né? Só que não é classificado como de interesse médico, tá? Porque interesse médico hoje é classificado tudo que altera funções, tipo renal, né? Funções de órgãos ou perda de membros. Por exemplo, aranha marrom, casos de a pessoa levar a picar no dedo e tem que amputar o dedo. Então, já com licose isso não ocorre, entendeu? Então, por isso que ela não é classificada. Porém, precisa ser tratado. Tem gente que vai daí no hospital, vai nas UPAs e precisa tomar só soro para eliminar, não um soro antiaracnídico, né? Só o soro mesmo para eliminar a toxina. De caso a caso, né? De caso a caso. Você fala, cada caso é um caso. Tem casos que a pessoa passa até por enxerto, né? Tira pedaço da bunda para poder tampar o buraco. Coxa para colocar no local, assim. Vamos entrar no assunto aqui que eu acho que todo mundo está querendo saber, sobre o controle e o manejo dessas aranhas. A aranha marrom, ela vive dentro do domicílio e ela sim é passível de fazer o controle à base de pulverização de inseticidas. Já a aranha caranguejeira, a aranha madeira e a licose, ela é um pouco menor. Eu acredito que um tratamento na grama consiga resolver. Mas um tratamento para uma caranguejeira, para uma armadeira, eu nunca vi falar que é eficaz, mas é eficaz o manejo que podemos fazer com ela. O controle de aranha-lobo no jardim é manter a grama rente, a grama sempre podada. Geralmente, quando a grama está bem alta, que costuma aparecer bastante aranhas. Aranha caranguejeira e aranha armadeira. Lucas e Jean, elas aparecem geralmente em residências próximas a matas. Por exemplo, eu fiz um controle num condomínio aqui, ele é rente a uma área de vegetação e é uma cerca. E nesse condomínio, todo dia aparecia aranha, caranguejeira, aparecia cobra, etc. Ali foi feita uma capina de 2 metros dessa cerca para dentro da reserva, capina mesmo, e parou 90%, 95% do aparecimento desses animais. Isso é chamado de efeito de borda. Como é que vocês recomendam fazer o manejo? A aranha caranguejeira também, um manejo que é bem fácil de fazer, encostar a vassoura perto dela com calma, até ela subir. Ali ela vai ficar quietinha na vassoura e você leva ela para a área de mata ou para um local seguro para ela. Vocês aí como pesquisadores, né? O que mais que vocês podem orientar aí para fazer esse manejo? O manejo mais seguro que eu acho, né? Que eu recomendo e eu ensino para algumas pessoas quando eu tenho a oportunidade, é pegar um pote, colocar por cima do animal, deixar ele dentro desse pote, pegar uma folha, um papelão, passar por baixo e virar, junto com o pote. E efetuar a soltura em um ambiente natural, né, um ambiente distante de alguma residência. Porém, se a pessoa tiver algum medo, pode afastar com a vassoura, um rodo mesmo, até chegar numa parte que seja mais distante, né, que tem muita gente. Isso, tem muita gente que eu já vi que tem pânico, não consegue agir quando aparece uma aranha. E, assim, algo que as pessoas deveriam estudar um pouco mais, porque
grande quantidade das aranhas que estão ao nosso redor, elas mais nos ajudam do que nos atrapalham, né? Isso aí. Isso Assim, aí. levando em consideração a quantidade de aranha que tem no Brasil, totalizando as aranhas que têm interesse médico, a gente pode dizer que tem cerca de 0,03% das aranhas são de interesse médico. As outras não, mas a forma de manejo que eu recomendo é a do pote com o papelão por baixo. Existe aranhas também em locais aqui que são meus clientes, condomínios e etc., que tem aranhas que ficam ali em arbusto, nas plantas mesmo desses jardins. Eu recomendo colocar uma plaquinha avisando que espécie que ela não é perigosa, que ela não vai sair dali, e para o pessoal, crianças saberem. Isso é uma forma de ter educação ambiental, a gente usar o nosso conhecimento para fazer educação ambiental. A partir da hora que você explica que aquela aranha está ali, ela não é perigosa, ela não vai sair dali, não vai atacar ninguém, e que ela ajuda no controle de vetores e pragas, essas pessoas, esses clientes passam a ter outra visão do que da importância dessas aranhas. E outra coisa, aranha caranguejeira, quantos anos que ela vive aí? A aranha caranguejeira pode viver de 15 a 20 anos por aí. É uma cota. Né? O macho ele pode chegar a uns 5 anos no máximo, uns 2 anos. Porque assim, o objetivo do macho de aranha é só copular. Então, a partir do momento que ele nasceu, é comer e crescer. A partir do momento que ele maturou, ele percebe que em todas as espécies mesmo. Eu não jogaria dessa forma. Mas, assim, diferente ao que a Laine falou, é muito difícil, referente a aranhas, dar um método 100% que vai eliminar as aranhas. Né? Isso eu não estou falando nem de aranha marrom. Estou falando de caranguejeiro, estou falando de aranha de grama, estou falando de armadeira. Né? Abordando esses 3 grupos. Teve um caso, se eu não me engano, em Santa Catarina. Apareceu uma armadeira lá no 20º andar. Lá em cima. Daí vai falar assim, pô, por onde que entrou? É muito difícil. Entendeu? Pode ter numa mala? Pode ter ido. Né? Pode ter ido com uma pessoa? Pode ter ido. Então é muito difícil você apontar uma causa e dizer uma forma de inibir. Né? Então, nós sempre trabalhamos, né, de uma forma onde a gente ameniza, mas sempre alertando que não tem como você fazer totalmente você descartar totalmente a presença, porque assim, pensando que tudo isso aqui era mata, né, um dia tudo foi mata, então se estabeleceu uma cidade, as espécies foram se realocando, porém algumas se adaptaram para o ambiente sinantrópico e elas convivem aqui, né, e conseguem conviver com harmonia. Tem um exemplo que eu sempre dou que é do sabiá, né? O sabiá ele precisou se adaptar. Então, uma época reprodutiva que agora na primavera, ele precisou se adaptar ao canto dele. Então, ele se adapta, né, para o ambiente urbano. E isso ocorre com aranhas. Só que aranhas, infelizmente, como os sensores dela são mais limitados, vamos dizer assim, elas acabam indo para dentro de casa, indo para trabalhos, né, indo para locais onde pessoas estão. E aí que é o problema para as aranhas, não é para as pessoas, mas geralmente é o problema para as aranhas que acabam sendo mortas, né? Elas vão estar sempre onde as pessoas estão, né? Eu acho que é muito importante. Direto tem cliente meu que quer que faça o tratamento no rodoteto, por exemplo, para eliminar as aranhas de teia, da perninha fininha. Sério. Eu falo, que isso aqui é faxina, não é vassoura, tirar a teia. E, bom, acaba que eu não faço esse tratamento, presto o serviço para outro controle, no geral, e é eficiente. Isso aí, é coisa de faxina. E dependendo, ela pode até ajudar, né, a eliminar outros vetores. Mas que tem um mito em cima da aranha muito grande, né? Que todas as aranhas vão acabar prejudicando, vão trazer algum
Algum tipo de dor? É que assim, falando em animal peçonhento, só de falar que ele possui uma toxina, independente se faz mal ou não, a pessoa já fica receosa, né? Se você falar, igual o Jean falou, sei lá, no Brasil é descrita quantas aranhas, Jean? 8.000? Não sei. Mais ou menos por aí. Uns 6 8 mil. mil. A gente tem 18 espécies de Loxoscetes, tem 8 espécies de Foneutra e 2 espécies de Latrodectus. Essas, né, dá o quê? 28. Né? São 28 para 6.000, 8.000. Entendeu? É muito pouca parcela. Então, só que assim, pode falar, Leara. Não, pode falar, não fala. Por conta, né, do aspecto, né, tem pessoas que falam, poxa, eu vejo, me arrepia, por questões psicológicas, né, questões de mitos, então a gente acaba, as outras aranhas acabam pagando por isso, vamos dizer. E você lidar com isso com uma pessoa adulta é muito complicado. Por isso que eu sempre falo, a educação ambiental sempre tem que começar pelas crianças. Começa pelas crianças, porque a criança é curiosa, a criança vai querer saber, e você vai conseguir transmitir a mensagem. Para o adulto é mais difícil, sabe? Para o adulto é um pouquinho mais complicado. Mas vale a pena, vale a pena. Vou contar outro caso do meu cliente aqui, que ele mudou para uma área, um bairro novo, e a casa dele atravessa a rua, já é uma mata. E ele chamou lá falando que ele não queria ver inseto, aranha lá na casa dele. Aí é um gramado e a casa. Aí eu falei com ele assim, vai dar trabalho aqui. Fiz o primeiro tratamento e avisei ele, ó, o tratamento é no interior de sua casa. Aqui vai ser feito para você começar a acostumar. Você vai ver animal aqui quase todo dia na sua residência. E realmente, hoje o tratamento é só no interior da casa dele, para se besouro entrar, alguma coisa assim. E hoje eu consegui fazer que ele deixe a grama rente, que as aranhas que apareçam lá, quase todo dia ele me manda foto de uma, perguntando se é venenosa, se pode matar ele. Eu falo que não. Até direto eu posto lá no nosso grupo. E hoje ele já está aceitando, sabe? Não tem mais aquela coisa, aquele pavor, não quero que apareça aranha aqui na minha residência. E hoje ele já está vendo que todas as aranhas que até agora apareceram lá na casa dele, nenhuma tinha risco para ele, sabe? De interesse médico. Por essa questão, né? Primeiramente, da gente ter uma diversidade muito grande de espécies, né? O Brasil é muito grande. E se falando em Mata Atlântica, não estou falando nem área de cerrado aí que é o de vocês. Mas falando em Mata Atlântica, no Paraná, só no Paraná a gente tem 4 espécies de aranha marrom, tá? Todas sinantrópicas. Como é que você lida com isso, com aranha que é totalmente voltada para o ambiente urbano? Que ele tipo assim, se você vai para uma borda de mato, você já não acha ela. Ela é totalmente voltada para o ambiente urbano. Então, é mais uma adaptação do que querer combater. Tipo assim, ó, se você não pode com o inimigo, se junte a ele, mais ou menos isso. Eu sempre uso exemplo aqui de casa. Aqui em casa tem muito. Eu fui fazer eu precisei fazer uma revisão na caixa d'água aqui um tempo atrás. E eu subi no forro e falei, vamos contar quantas aranhas marrom eu acho. Tipo assim, é absurdo. Num espaço de 3 metros ali, eu contei 28. Tipo assim, absurdo. Você mora nessa só que casa assim, ainda, e tem muita gente que deixou pra não tem ideia, sabe? Como que é, velho? Você mora nessa casa ou você deixou para ela? Moro nessa casa, convivo com ela. 28 aranha marrom? Você tá doido? 28. E assim, elas são direto. Uma desce do forro, de vez em quando desce. Mas assim, a gente tem que aprender que a gente está no ambiente delas. E foi o que eu estava falando para vocês. Eu sou uma pessoa que sou prudente nesse caso. Né? Eu nunca, em hipótese alguma, falo para qualquer pessoa fazer manejo de aranha marrom. Tá? Se é Lucas está falando para matar, assim, cara, infelizmente eu prefiro que não haja um acidente com uma pessoa do que eu falar para a pessoa manusear ela, fazer errado e lá acontecer um acidente. Tá? Eu sempre falo, aranha marrom não se manuseia, aranha marrom não se maneja. Por pessoas que são leigas, eu tô falando, né? Eu não indico ninguém a fazer manuseio de aranha marrom. Tá? Então, infelizmente, é difícil, né, para quem é pesquisador, falar algumas coisas, mas algumas coisas é melhor ter prudência do que estar correto, vamos dizer assim, sabe? Viu,
É diferente aqui eu escuto falando assim, o relato do Lucas falando que no Paraná aparece muito em casa, aqui já é diferente. Aqui no Distrito Federal, né? No Distrito Federal não se encontra aranha marrom em ambiente antrópico. No máximo, uma chácara, que é na mata mesmo, mas aqui no Cerrado, aqui, pelo menos dessa região aqui que a gente chama o Goiás quadradinho, né? Aqui em Brasília, a gente só encontra em mata ou em caverna. Eu acho Nunca que aranha marrom em ambiente antrópico, mas vai depender de ambiente, né? essas novas escritas por Brescovitch, acho que são todas cavernícolas, né? Elas têm esse hábito cavernícola. Até as daqui, se você for pensar, elas são um ambiente escuro, né? Então, por isso que é muito fácil você encontrar em cima do fogo, por exemplo. Vamos lá. Ambiente totalmente escuro. As principais espécies que a gente encontra desde a residência. Aquela aranha de teia, né, que tem em todo lugar. A aranha vermelhinha, que ela fica assim com as patinhas dela, que muita gente confunde com aranha marrom, né, que não sabe. Inclusive, essa vermelhinha que aparece, essa aranha vermelhinha, ela é uma eficaz predadora de aranha marrom. Ou seja, a gente conseguiu conviver... Tem um casal ali que eu tô criando. Oi? Tem um casal ali que eu tô criando. Essa, na verdade, é mais confundida, né? O que mais se confunde com a aranha marrom é ela por ser total. Essa também é totalmente sinantrópica. Em todos os lugares que você vai, só dentro de casa. E ela ocorre no mundo inteiro, praticamente, essa daí. Isso, como é que é o nome científico dela? E o nome comum dela? Aranha vermelha, aranha de casa, aranha de banheiro, essas coisas. A principal característica de diferenciação dessa é a questão da suspensão. Você sempre vai encontrar ela suspensa em teia. Aranha marrom você nunca vai encontrar suspensa em teia. Você nunca vai encontrar aranha marrom suspensa em teia. Aranha marrom... Pode falar. Pode falar. Tá. Você sempre vai encontrar ela, tipo, em fresta, né? Porta ali, com um funilzinho, ou com aquela teia irregular em cima de superfície, na parede, mas nunca você vai encontrar ela pendurada suspensa. Tudo que você vê... A teia da aranha marrom, ela parece um algodãozinho, né? Ela é bem felpudazinha. Na verdade, assim, quem não tem muito conhecimento sobre aranhas, acaba confundindo, achando que essa pequenina vermelhinha pode ser a marrom. Tem outra aranha também, que é uma pretinha, que tem muito de residência. Ela é... Tem uma aranha... Pode falar. Sem ser papa-mosca. Depois nós vamos entrar na papa-mosca aqui. Tem uma aranha que é preta e amarela, que a gente vê direto. Nefelinis cristata. Maria Bola. Ela não faz nada, né? Nossa, eu recebo tanta foto dela. É grande, né? É que ele é grande, é um bicho grande, então assusta um pouco, assim. E sem contar que se você vai em um ambiente que tem bastante dela, é muita. E a teia dela é muito forte. Nossa, ela corre demais, mas assim, eu vejo que ela... Eu não sei se eu nunca reparei o que raio que é, mas eu vejo que, assim, de uns anos pra cá que ela tá aparecendo bastante. Em residência, eu tô vendo bastante. Essa espécie, ela é um caso à parte porque ela é uma espécie introduzida, né? Ela não é brasileira. E tudo que é introduzido, né? Eu não falo em potencial invasor, porque tem animais invasores, mas acho que de aranha não tem nenhum caso, né? De que seja invasor. É a introdução mesmo. Um ambiente que ela se instala, tipo assim, ela vai se proliferar ali, né? Você não vai encontrar ela uma aqui, uma lá, uma em outro ponto, todos em pontos próximos. Então, por isso que quando a pessoa encontra uma daquela, muitas. Tanto que é normal você encontrar uma fêmea com 3 machos, às vezes, sabe? Porque, tipo, elas estão ali muito aglomeradas ali mesmo. Então, esse é o principal fato da Maria Bola, assim, sabe? Uma galera que confunde bastante com a aranha marrom também, que eu acho que essa que ele tá falando, que é uma pretinha que a gente encontra muito nos cantinhos, ela faz uma teiazinha também, a aranha cuspideira. Ela é pretinha também, eu acho que é ela. Ela mesmo, é isso aí. É que assim, ó, tem um caso curioso que a Citodes, né, a aranha cuspideira, ela é predadora de Loxosceles mesmo. Então, quando fala cuspideira, é porque ela tem uma glândula na boca, que ela produz seda, né? Que ela gosta de teia mesmo.
E é normal você, tipo assim, eu quando encontrei elas aqui, encontrei elas junto com Loxosceles, junto com Oteca, Beleza. tudo, mas já próximo ali. Agora todo mundo vai ficar preocupado quando tiver ela dentro de residência. É, é, a Papa Mosca, que é as minhas preferidas, são bonitinhas, elas são, tem diferentes tipos. Quando eu morava na República em Porto Alegre, quando eu fazia meu mestrado, eu Faz peguei tempo, uma, hein? faz, é, eu peguei uma, eu achei que era uma Papa Mosca e levei pro banheiro para ela comer as moscas de ralo, né? Só que aí eu descobri que não era Papa Mosca não, era uma piposa mesmo, que ela cresceu. E, mas depois eu peguei uma papa-mosca mesmo e coloquei dentro do banheiro. Cara, ela ficava predando mesmo essas moscas de banheiro. Ela é E uma coleguinha demais, nossa. falava pro pessoal da República, ninguém mexe, mexer. É, a Papa Mosca é um caso à parte, assim, o bicho ele é muito inteligente, né? Estudos falam que uma Papa Mosca, ela a 10 centímetros de distância do objeto, ela enxerga melhor que um gato, por exemplo, sabe? Ela consegue focar em objeto em movimento, distinguir cores, formatos, é excepcional, assim, E excepcional ela, e mesmo. ela é bem adaptada ao interior de residências também, né? Sim. Depende da espécie daí, E né? Saltícide, né, que é a família, é a mais descrita, né, Jean? É a que tem É que tem mais. mais, É a é o que tem que mais mais número de teve. Mais tem descrição por aí. descrição é saltíssimo. Então, assim, você vai encontrar espécies sinantrópicas e você vai encontrar espécies que são de mata. Então, isso é variável também. Mas é muito fácil você encontrar em casas também ela. pois é, Ela ajuda bastante. o que é importante, que eu acho que fica aqui essa mensagem, né? É assim, 3 espécies, basicamente, são de importância médicas. Essas, sim, devem preocupar. O restante, que existe nos jardins, que existe em outros lugares, elas são importantes para ajudar até o controle de outras pragas. E é muito mais vantagem a gente passar esse conhecimento para os clientes, para colocar uma plaquinha ali avisando que espécie que para tirar esse medo, né, que a população tem e querer Começar a eliminar essa aranha. desmistificar, né, um pouquinho sobre as aranhas. Isso vale a pena, viu, gente? Porque isso é um trabalho que muda mesmo o paradigma aí sobre aranhas, sobre a importância que ela tem no meio ambiente. E eu acho que é a principal mensagem, né, da gente falar isso. Eu sempre falo o seguinte: o que gera o conhecimento é a curiosidade, né? Se você é uma pessoa curiosa, independente do assunto qual for, você vai adquirir conhecimento. Não estou falando de se especializar em uma área, não estou falando de ser especialista em aranhas, mas tem muita gente que eu conheço que não entendia nada de aranhas e pela convivência, pô, se tornou um baita pessoa que, tipo assim, o maior exemplo é eu mesmo. Eu conheci o Jean já era, tava na faculdade, já estudava, eu falei, cara, eu preciso estudar esse negócio. E a curiosidade que foi despertando foi criando conhecimento e foi querendo estudar, então assim, só tem uma forma de descobrir mais sobre elas. É muita coisa a ser estudado, né? Muita coisa a conhecer. Mas se a pessoa tiver interesse, né, de ter o conhecimento, é que vai cair muita mentira, muita coisa. Ela pode passar informação para outras pessoas também. E Então, eu pode falar. indico, pessoal, e inclusive, eu falo que é a única página no Facebook que me entregou conteúdo, realmente, a página lá, o Aracnídeos Brasil, no Facebook, é sensacional. Sigam lá essa página. Lá todo dia tem postagens sobre aranhas, identificação, abordando a biologia, o comportamento delas. Essa página aí, suas, né, que vocês montaram, ali eu posso falar que eu aprendi alguma coisa no Facebook, de verdade. E é sensacional lá, a página. Então, eu recomendo aí, indico a todos participarem lá dessa página, porque o que tem ali, o que aprende ali, não vai achar em livro, não vai achar tão entregue assim, de maneira fácil. Acho que deu tempo, né? Tá avisando aqui também.
Bom, pessoal, eu agradeço demais a presença aí do Jean, a presença do Lucas, para esclarecer um pouquinho sobre aranhas, né? Tirar um pouquinho aquele mito que toda aranha acaba sendo perigosa, que vai só trazer prejuízos. Todos os animais, eles têm um porquê, né? Alguns, claro, traz algum risco para a saúde humana, saúde animal, mas existem aqueles que não, que só trazem benefícios, né? E aí a gente tem que entrar com o nosso discernimento quando realizar o manejo, quando que a gente tem que orientar o cliente que realmente é necessário fazer um tratamento químico, fazer uma eliminação, ou quando que entra mais o manejo do animal, o manejo do ambiente. Afinal de contas, a gente não é matador, né? A gente é um controlador de pragas urbanas, de animais sinantrópicos, então a gente tem que ter esse discernimento e levar isso tudo para o nosso cliente. Eu quero agradecer muito, Jean. Obrigada, Lucas. Hélio, quer falar alguma coisa? Não, você ficou muito bem de cabelo preto, tá? Não dá mais vermelho. Muito obrigada. Muito obrigada. Pintei o cabelo, eu nem sonhava que eu estava esperando uma criança. 5 meses, né? Ô, censura. Ai, nem me fale. Pessoal, nós vamos fazer, só aproveitando, né, levando um pouquinho essa linha de raciocínio aí para vocês, controladores de pragas e as outras pessoas que acabam acompanhando aqui, tá? Em relação a manejo, quando manejar ou não certos tipos de animais, sem ser na quinta-feira agora, que será dia 9, que eu tive que cancelar porque vai ser aniversário do meu marido. Na outra semana, que é dia 16, quinta-feira, a gente vai trazer a Vanessa, tá? Ela é proprietária e responsável técnica de uma empresa de controle de pragas e ela faz o manejo de abelhas. Ela super conhece, é referência pra gente nessa parte aí de quando controlar ou quando realmente fazer o manejo, como fazer o manejo de abelhas. Aí no dia 16, então, a gente vai estar com a Vanessa aqui para explicar um pouquinho sobre manejo de abelhas na área de controle de pragas urbanas também, tá? Muito obrigada, pessoal. Controlar o que deve ser Eu controlado. agradeço vocês. Eu e o Jean, nós fazemos esse trabalho no grupo um ano um pouco afastado por conta da correria, mas eu sempre me coloco à disposição, sabe? O Jean também é uma pessoa que me ensinou pra caramba, e eu falo, se tem uma pessoa que não tem preguiça de ensinar, é o Jean. Eu já sou um pouquinho mais comedido, assim. Eu sou corrido, né? Hoje trabalho na parte de pesquisa e estou até em alguns projetos envolvidos, mas eu sempre procuro não perder a minha essência, eu falo. Eu creio que a humildade leva a gente para longe. Então, qualquer tipo de pergunta que as pessoas fazem para mim, eu respondo numa boa, assim, tranquilo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode vir procurar no Instagram. Se alguém tiver alguma coisa referente a saber, pode estar procurando. Creio que a gente vai fazer outros. Fala o Instagram de vocês. Postem fotos identificando, pedindo identificação. É uma coisa que a gente gosta. No History, marca a gente. O meu é Lucas_Gusso, tá? Gusso. Inclusive, pessoal, o meu é Jean_Martins. Pessoal, inclusive, eu tenho um caso aqui de um condomínio gigante, que é um condomínio mais afastado da cidade, que apareceu uma espécie de escorpião que eu nunca tinha visto aqui. Entrei em contato com esses dois aí na cara dura mesmo, e hoje nós vamos fazer um estudo ambiental. Eles vão estar participando para fazer a identificação dessa espécie de escorpião. Nós vamos manter eles em laboratórios para ver o ciclo de vida dele. Vamos fazer um estudo ambiental. Então, assim, em vez de ir lá e aplicar tratamento químico em todo lugar, nós vamos fazer um estudo ambiental do lugar. Nós vamos descobrir as causas, por que eles estão, por que está aparecendo superpopulação, se é determinada época do ano. Eles já identificaram com uma espécie que não é de interesse médica. E, assim, esse estudo ambiental, por exemplo, o valor dele é muito mais alto do que ir lá e fazer um tratamento químico, que seria paliativo, né? Que aí nós vamos descobrir. E provavelmente essa superpopulação é por causa do desmatamento dos lotes desse condomínio, que afastou os predadores, mas isso nós só vamos comprovar com o estudo ambiental. O síndico lá disse que vai começar no início de janeiro, tá? Legal. Isso vai virar publicação científica, então isso aí, gente,
Isso que é importante, tá? A gente entender o que está acontecendo ao redor e não é só querer eliminar, querer matar esses animais, não. Legal. Perfeito. Bom, Que gente, venham boa mais lives. noite. Boa noite, Pode boa noite. deixar. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que acompanhou a gente. Até a próxima live. Prometo que eu vou vir com mais frequência, que eu dei uma abandonada, mas agora eu tô de volta, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, Falou, tchau. galera. Tchau, tchau. Tchau.